Eu sou Raíssa Fonseca, psicóloga, consteladora familiar, especialista no universo feminino. Sou casada, sou mãe de dois, um casal. Já atuei em escolas, creches, palestrei, atendi crianças, formei grupos de pais na própria creche que eu trabalhava, até chegar nos grupos de mães há 5 anos atrás. E aí esse grupo ficou tão bom, ele funcionava uma vez ao mês, que eu falei, chega, vamos mudar de novo. É sempre bom mudar. E aí eu resolvi iniciar os 7 passos para a liberdade emocional materna. Eu conseguia aplicar os 7 passos em duas situações. Primeiro, com 11 pessoas, esse 7 passos ele foi feito para atuação em grupo. Então, primeiro foram com 12 pessoas. Ó, vou te mostrar as 12. Essas são as mulheres, né? 12 pessoas. Depois eu apliquei com duas pessoas, duas mulheres, e, e foi muito interessante, muito bacana. Isso daqui é uma sessão que tem, e eu retirei essa sessão. Foi uma das formulações para a pessoa ficar mais à vontade. Eu vi que algumas estavam muito tímidas e tal. Era uma sessão grandiosa, e não só isso desse momento da meditação, mas tem vários outros momentos aí. E o que eu fiz? Eu peguei os 7 passos para a liberdade emocional materna e mudei para 7 passos para a liberdade emocional da mulher. Por quê? Visando as mulheres que querem uma saúde emocional, os 7 passos cabia maravilhosamente ali, né? Então, além de caber, eu reformulei para ter um ambiente de cura, de mais alerta, de mais retorno, de mais profundidade. Então, o 7 passos ele continua sendo de 7 passos, 7 dias consecutivos, toda terça-feira, às 19 horas, presencial. E é dele que nós vamos falar, tá? Então, desde 2010 eu estou atuando em clínica, individualmente. E trabalhar com os grupos é assim, enche meus olhos. Eu não vejo o dia passar, eu não vejo o horário passar. Trabalhar com as mulheres, né? Até porque a minha busca de ajudar as mulheres era essa questão que a gente vai sentindo com a nossa mãe, com a nossa avó, do controle do feminino, depois da maternidade, e mesmo aquelas mães que não têm, aquelas mulheres que não têm filhos, elas são cobradas porque não têm filhos, e as que têm são cobradas da forma que elas são. E a gente veio lutando por anos e anos para ter essa liberdade de poder fazer escolha. E agora que a gente pode fazer escolha, a gente não pode fazer escolha porque continua sendo criticada, julgada. É claro que a gente não pode usar a liberdade de uma forma, né? Que acho que na verdade uma liberdade total ela não chega a existir. Mas a gente pode ter uma liberdade de fazer escolhas e escolher não está tão atarefado, escolher não está tão controladora, delegar a tarefa, entender que a gente não dá conta, desacelerar. E o 7 passos é para isso, para você entrar para dentro de você mesma enquanto mulher. Isso é muito importante. Então, os 7 passos agora é os 7 passos para a liberdade emocional da mulher. Essa é a primeira turma, essa é a segunda. E agora, por que esses 7 passos é para as mulheres? Porque é um método que trata a causa e não os sintomas. Até porque compreendemos que a doença é apenas a mensageira de um desequilíbrio existente causado por uma dor, por um conflito mal processado que acabou gerando uma ferida emocional. Pensa num câncer. Ah, apareceu do nada. Não, nada é do nada. O nódulo pode ter aparecido do nada, mas as suas células já estavam ali se desenvolvendo para criar esse nódulo. Como? Com anos e anos de mágoa sendo carregada.
com anos e anos de problemas, de conflitos não resolvidos, ou seja, não processados dentro de você. E aí já seu corpo vai atuando para que essa doença venha e te freie. A doença não é inimiga, a doença é uma amiga. Porque ela chega e ela fala, ela vem aos poucos. Por favor, me freia, por favor, vamos parar. Senão a situação vai piorar. E a gente não ouve o nosso corpo. A gente está sempre querendo agradar, querendo ser aprovada. E isso tem um lugar aí na nossa infância. Porque é lá que a gente começa a querer agradar. Então, o método ele leva em consideração as peculiaridades do ciclo menstrual da mulher, movimento cíclico, fisiológico, hormonal, emocional, comportamental. Como assim? Nós precisamos entender que nós mulheres não funcionamos de uma forma linear emocionalmente. Ninguém, mas a mulher mais ainda. E a gente tem que aceitar a forma do nosso corpo funcionar. Então, nós temos fases menstruais e nós temos fases, não só menstrual, mas tem a fase climatério, menopausa. Nós temos momentos da nossa vida que nos tiram do prumo, que faz com que a nossa emoção fique assim, ó, uma montanha russa, fique oscilando. Então, a gente tem que levar em consideração a nossa forma hormonal de ser, para a gente poder entender como que a gente funciona emocionalmente. Por isso é um método voltado para as mulheres, não para os homens, porque os homens funcionam de uma forma diferente. E nós, por sermos mulheres, por gerarmos vida dentro de nós, nós funcionamos de uma maneira tão diferente, profunda, emocional. E a gente tem que observar isso sem querer ter um equilíbrio emocional reto, sem querer ter uma, um pensamento linear, sem querer ter uma visão masculina, sabe? Vamos ser feminina, vamos buscar o nosso feminino. E aí como que vai funcionar? Através da mente. A gente vem da mente, pegando as emoções, no cérebro pegando as memórias e transformando em novas experiências. E transformando isso nessas novas experiências, nesses novos caminhos neurais. Como assim caminhos neurais? O desenvolvimento cerebral ele começa na quinta semana de gestação. Ali começa a formação dos neurônios. Da quinta à 20ª semana é o início da formação dos neurônios. Nós já vamos começando, se é lá na mente, que a gente pega as nossas questões emocionais, os traumas. Então, esses traumas começam a ser passados na fase uterina, no útero. Aí, até os 3 anos, as conexões essenciais já estão começando ainda mais a serem formadas. Até os 6 anos de idade, 95% está tudo formado. Então, as nossas predisposições para as feridas emocionais começam na quinta semana de gestação. Isso é muito sério. Então, os traumas podem ser passados dentro do útero? Sim. Muitas vezes nós não sofremos um trauma, mas a nossa mãe sofreu. E essa emoção carregando, que ela vai carregando, porque quando a gente se torna mãe, a gente volta na nossa própria infância. Nosso emocional, nossos hormônios ficam ali se movimentando e a gente fica emocionalmente abalada, diferente, mexida. E, e isso faz com que a gente retorne às sensações, retorne às memórias da nossa própria infância, com o bebê dentro da gente. E aí começam a ser passadas todas as emoções da mãe para a filha. E a gente precisa entender isso. Por isso que a gente fala assim, que a nossa infância é o chão que a gente pisa a vida toda. E a gente tem que ficar muito esperto nisso.
né? Nós nos tornamos aquilo que aprendemos. Então, nós temos ali, ó, repetição, impacto emocional, imitação, herança, tudo isso que a gente vai carregando na nossa infância se torna a nossa verdade. Então, a gente tem que entender que, olha só, se a gente vive uma, uma, uma infância com os pais difíceis, com os pais com vício, com brigas, com qualquer coisa que seja, o nosso desejo enquanto criança é termos atenção, é sonhar com aquela relação maravilhosa, e aí a gente fica exigindo isso da pessoa que está do nosso lado. Mas no fundo, a gente age, né, como a gente viu. A gente fica com raiva porque aquela relação não está sendo o que eu queria, e na verdade está sendo aquilo que eu vivi a vida inteira. Por quê? Porque a gente está, sem perceber, repetindo comportamentos. E isso traz para nós a relação que os nossos pais tinham. Só que é tudo inconsciente. Se a gente não trouxer para a consciência, a gente não vai conseguir melhorar o nosso comportamento. A gente não vai conseguir melhorar e perceber as nossas emoções. A gente vai continuar sendo movido pela ferida emocional. Então, uma experiência de impacto emocional, o empilhamento de experiências conflitantes e mal processadas que despertam sentimentos disfuncionais, né? É a formação da ferida emocional. Por exemplo, que menina desastrada, que cabelo bagunçado, que menina preguiçosa. Então, essa negligência do dia a dia, você faz tudo errado, faz com que a gente comece a ter medo do julgamento, da crítica, porque aí a gente vai olhando para os nossos pais e vai falando assim: nossa, o que eu preciso ser para ele me amar? O que eu preciso fazer para ele me amar? E a gente vai se moldando, moldando e sendo aquilo que os outros esperam que a gente seja. E aí a gente fica parada, a gente começa com o comodismo, com a procrastinação, porque tem medo de errar, tem medo do julgamento. A gente não cresce, porque adulto cria responsabilidade, vence, vai lá, mesmo com medo, passa por cima. Criança não. A criança precisa da aprovação, precisa do apoio o tempo todo, precisa da mãozinha para te pegar e te levar no lugar. Então a gente fica agindo através da nossa ferida emocional. E a gente precisa mexer na ferida. Se a gente ficar. Né, e essa ferida, né, que a gente vai ali tendo, gera um estresse. E um estresse a longo prazo gera uma doença, porque o nosso sistema imunológico vai abaixar. Nós vamos ter sérios problemas intestinais, nós vamos ter problemas de tensão muscular, nós vamos ter muitos problemas. Mas tem um outro lado. Os seres humanos nascem com uma capacidade inata de vencer o trauma. Nós temos essa capacidade. Mas antes de a gente perceber essa capacidade total, a gente começa a criar mecanismos de defesa. Ou a gente luta ou a gente foge. É a resposta do estresse, do trauma. Para a gente poder sobreviver, porque a gente acredita que não vai sofrer mais. E se a gente não fizer alguma coisa, se a gente continuar naquele comodismo que eu trouxe antes, a gente vai ficar aqui, ó, igual esse matinho aqui. A gente vai ficar ali, esse matinho crescendo no meio da seca. A gente vai ficar ali parado, no meio dessa seca, no meio dessa falta. Vamos falar assim, a seca é a falta. Você se tornou quem deveria se tornar para se proteger e sobreviver. Então você não se move, você fica ali você conhece, ali você já sabe como funciona. E você vai ali se adaptando. Ah, estou acostumada, é assim mesmo, né? Assim que a gente fala, assim mesmo, tá tudo bem. Porque dá medo de sair dali. A gente não conhece outra forma de ser. Ninguém existe só, ninguém vive só. Todos somos o que somos porque outros foram o que foram.
É exatamente assim. Uma cadeia. Estamos todos ligados por uma teia invisível, seja ela de dor ou de amor. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Jung falou isso. E é isso que a gente faz. A gente não toma consciência. A gente fica o tempo todo, se eu falar, se eu assumir, se eu falar quem eu sou de fato, se eu falar o que eu estou sentindo de verdade, como é que vai ser? O que o outro vai pensar? O que o outro vai achar? O nosso objetivo final do método é ressignificar todo o trauma, tudo de ruim. Nós vamos atribuir um novo sentido, uma ação de dar um novo significado a alguma coisa. Ressignificação de experiências. Como? Nós temos sessão de entrega de tudo de mal, de ruim que nós recebemos dos nossos pais, nós vamos devolver. Tudo exercício aqui, baseado na constelação familiar. Nós vamos devolver. Nós vamos ter a sessão de enxergar a nossa criança, ou seja, é a sessão de acolhimento da criança interior. Nós temos a sessão integração, nós vamos integrar a criança, a adolescente e a adulta, também com movimentos para conexão e depois movimento de entrega. Se você quiser saber como, é só vindo, né? E aí integrar essas três. Nossa, é cada movimento maravilhoso. Eu fiz, eu sei como é. E nós temos a sessão da cadeia de dor e sofrimento. Nós vamos descobrir de onde está vindo tudo isso, o que está acontecendo, por que nós recebemos tudo isso. E nós vamos fazer isso também, é essa cadeia invisível. E nós vamos também mexer com a autoestima. A autoestima pode nos direcionar, nos falar o que nós precisamos, nos direcionar para a vida. Então, vamos ter exercício também para a gente entender como vai funcionar essa busca pela autoestima, pelo amor próprio. E é tão gostoso. Isso é só um pouquinho, tá? Tem muito mais. Tem um café que a gente toma sempre. Tem os retornos, tem o conhecer gente nova, fazer novas amizades, se entregar a um momento único, prazeroso. É muito mais do que simplesmente fazer exercícios. É muito mais profundo. É dar e receber amor. É ter equilíbrio emocional na sua própria vida para que você possa fazer um futuro melhor para você e para sua família, aqueles que estão ao redor de você. Então você vai descobrir as emoções represadas, você vai ter compreensão da dor carregada, direcionamento através da autoestima, entender seu lugar de filha, seu lugar de mãe, seu lugar de mulher. Necessário. A maior função de uma mãe é se tornar desnecessária. E para isso é preciso estar bem consigo mesma. Você não é mãe? Não tem problema, você é filha. E a nossa mãe precisa sofrer um corte. Que corte é esse? É corte emocional, gente. Não é corte físico, não, tá? É corte emocional. É você ser adulta. Tipo assim, você não precisa mais da sua mãe ficar falando para você tudo que você tem que fazer. Você não precisa mais do olhar da sua mãe para você tomar suas decisões. Você não precisa mais acreditar que somente através da aprovação da sua mãe você pode fazer suas coisas. Não, agora é você com você mesmo, você cresceu, você é adulta. E fazendo esse corte emocional com a sua mãe e no momento correto com os seus filhos, você vai ver o que você pode fazer na sua vida. É aí que está a liberdade. A liberdade de ser adulta e de conseguir aceitar e fazer as suas escolhas e aceitar as consequências dos seus atos, assumindo isso com um orgulho ótimo,
de saber quem você é e quem você se tornou. E que você é a melhor pessoa que tem. Você não precisa ser igual a ninguém. Então, 7 passos são 7 encontros, às terças-feiras, às 19 horas, aqui no consultório, em Barbacena. E tem a duração de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Não é toda sessão, que é isso tudo, mas grande parte. E tem um custo, nem é custo, é investimento, de 320, que podem ser pagos em até 12 vezes. Você que decide. Então, eu espero você. Nós vamos abrir, já está aberta a inscrição para a nova turma em junho. Eu espero você com todo o amor no coração. Vem fazer parte desse movimento de cura e libertação.